Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o André Pérsia. Já já eu vou estar recebendo a companhia da Catarina Chaves, do Thiago Lacerda. Nós juntos vamos falar sobre fake news hoje e vai ser um grande prazer estar com essas duas pessoas aqui. A Catarina já está. O Thiago daqui a pouco está aí com a gente também. Então esse é aquele momento onde você convida as pessoas. Olá, Catarina, tudo bem? Tudo bem. E você, André, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, tirando a gripe aqui, um pouquinho que faz parte, né? Então vocês vão ter que me ouvir com essa voz mais grossa, assim, do que o normal. Coisa boa. Mas nós juntos vamos estar aqui conversando sobre esses assuntos bem legais. Vamos só aguardar o Thiago chegar aí. Vamos falar sobre fake news, sobre toda essa questão, né? E falar sobre essa questão de informação, né? Já que somos psicólogos, falamos de informação, né? A gente ajuda com que as pessoas lidem com a realidade, né? O que é a realidade se essa realidade é eventualmente alterada, né? Como é que é isso? Né? Então vamos só aguardar o Thiago chegar para a gente começar a dar início. Esse é o momento onde você convida as pessoas agora, né, para participarem também conosco desse debate, onde nós vamos falar sobre todas essas coisas. É importante, aproveita, pega o aviãozinho aqui à direita e compartilha essa live aí com as pessoas que vocês acharem que podem se beneficiar de alguma forma de receberem essa live, de debater sobre esse assunto importante. É uma grande honra estar com vocês, como sempre. Como vão as coisas por aí? Eu queria agradecer também o seu convite, né, de a gente estar aqui mais uma vez. Eu queria agradecer para as pessoas que estão entrando também, para essas pessoas que vão participar de um tema tão atual, né, de um tema tão importante para a gente analisar o que acontece com as pessoas, né, para a gente poder levar, que eu acho que muito mais do que a gente dizer que de alguma forma a fake news ela interfere no nosso cotidiano. Eu acho que entender o mecanismo que faz isso acontecer, eu acho que faz uma diferença muito grande, porque quando você entende esse mecanismo, você pode fazer alguma coisa, mesmo com você, porque todos nós somos suscetíveis de cair também, né, numa notícia falsa, né, a gente pode cair nessa armadilha. Como a gente explicar para as pessoas como é que são esses mecanismos, por que ele acontece, por que as pessoas... Oi, Thiago. Tudo Olá, bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Bem-vindo. Maravilha. Então, agora que nós estamos os três aqui, né, eu passo a bastão para a Catarina, que não tem melhor mestre de cerimônias do que ela, para poder fazer isso tudo acontecer aí. É um prazer ter você, Thiago, você, Catarina, aqui no meu canal, e depois vocês vão ter isso no canal de vocês também, então já saiba. Tem super debate aí, então convida todo mundo que você conseguir convidar agora, pega o aviãozinho aqui do lado, encaminha para as pessoas, e vamos lá, tá com você, Catarina Bola. Boa noite, Thiago, também, né? Boa noite, seja bem-vindo também, mais uma vez, a gente fazer esse trio aqui, né? Para poder, de alguma forma, de algum jeito, levar isso que a gente quer que as pessoas pensem, dê um passo à frente, né, naquilo que ela está pensando. Então, começando sobre isso, né, eu estava fazendo essa pesquisa do que era fake news, como que ela agia, como que ela funcionava de alguma forma, qual a história da fake news. Ela não é tão nova assim, sempre existiu na humanidade notícias falsas, e tem dois conceitos aí por trás da fake news, né? Eles diferenciam em duas coisas, que são as pós-verdades e as fake news. A pós-verdade, ela é definida pelo dicionário Oxford, né, porque foi a principal termo que ela definiu esse ano, de tão importante de tanta importância que ela assumiu. O dicionário Oxford fala o seguinte:
que são circunstâncias onde os fatos objetivos eles são menos influentes para mudar a opinião pública do que o apelo para a emoção ou então para as crenças pessoais. E o que interessa no pós-verdade é a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu acho sobre uma situação. Então, geralmente, ele é muito motivada por ideologia, por religião, por preconceito. Por exemplo, quando eu digo que uma mulher não pode assumir um cargo importante, ou quando eu digo que um casal homossexual ele atrapalha a família, né? Que ele interfere numa família, ou quando eu falo que as pessoas que vêm de outros países, né, que vêm se estabelecer no nosso país, que ela tira vagas do mercado de trabalho. Então, isso são opiniões que as pessoas às vezes têm. Uma característica dessa pós-verdade é que, mesmo ela sendo uma notícia falsa, nem sempre ela tem uma intenção de prejudicar alguém. Às vezes a pessoa acredita realmente naquilo que está acontecendo, ela acredita por causa desses fatores que eu falei. Então, elas não são, na maioria das vezes, de propósito. Mas, quando essa mesma pós-verdade ela pode ser colocada em forma de fake news, né? Ela pode ser. E o que determina essa fake news aí seria já essa má intenção em realmente difundir essa notícia para causar caos social, para causar confusão, para causar um debate negativo, para causar uma influência nas mentes das pessoas para que elas tomem atitudes diferentes, para que elas, movidas por isso, elas façam, elas disseminem isso aí. Geralmente, o objetivo da fake news, ou como elas são difundidas, elas têm um interesse político. Na grande maioria das vezes, o objetivo delas é esse mesmo. E quando as pessoas... Só que tanto as fake news como as pós-verdades, o ponto final delas é que elas causam um mal social. Né? Quando, às vezes, a pós-verdade ela pode prejudicar um tipo só de pessoa, mas, geralmente, o construto final é sempre o mesmo. Ele prejudica quem recebe essa notícia e quem toma essa notícia como verdade ou não. E ela pode incluir também uma meia-verdade. Por exemplo, ela foi muito utilizada na Segunda Guerra pelo Hitler e pelo pessoal que fazia assim, comunicação dele. Toda vez que tinha alguma coisa que era trágica, tipo a Noite dos Cristais, ou alguma coisa que impactava muito as pessoas, ele lançava alguma coisa. Por exemplo, ele tinha uma casa lá nos Alpes suíços, então ele difundia imagens e palavras e tudo bucólicas, e dele brincando com os animais, e dele brincando com crianças. Aquilo em si era verdade, mas o objetivo com que ele fazia era para amenizar, ou então mascarar aquilo que estava acontecendo, para que as pessoas, nossa, mas ele não é tão ruim assim, nossa, mas ele... Então, isso é uma característica também, nem sempre é só uma questão negativa, né, que a gente coloca. Agora, e André, eu queria colocar, né, para você primeiro, independente dessas intenções serem positivas ou não, independente de quem começou a difundir tenha tido uma má intenção ou não, dentro da programação neurolinguística, quais são os mecanismos que são gerados por quem recebe essa notícia, que acredita nessas informações, ou então às vezes nem acredita, às vezes ela sabe que é uma mentira, mas depois ela passa para frente com alguma intenção, né? Então, como que você colocaria dentro da psicologia esse mecanismo que faz as pessoas fazerem esse tipo de atitude, tomar esse tipo de ação? Bom, tem várias coisas aí nisso que você está falando, né? Existem as pessoas que muitas vezes elas são desinformadas e elas realmente, como você disse muito bem, acreditam em alguma coisa. Então elas estão de boa fé
divulgando alguma coisa que elas acreditam, né? Enfim, porque receberam de alguém, não tiveram cuidado de checar, de averiguar, etc. Agora, existem às vezes casos de pessoas que sabem que não é bem aquilo, mas elas estão movidas por valores, né? Ou seja, tem outras coisas que para elas são importantes, que elas acham que é mais importante preservar esses valores do que a própria verdade em si. Né? Tipo assim, eu sei que não é bem assim, mas eu acredito que tem uma causa maior. Né? Eu vou passar alguma coisa, eu vou me calar diante de alguma coisa, né? Porque eu acredito que eu estou favorecendo algo maior. Então, nós estamos falando aí de valores, nós estamos falando de crenças, nós estamos falando aí de uma série de coisas que estão envolvidas aí no processo como um todo. Né? Então, algumas pessoas acreditam que elas têm um certo código que relativizam, né, a questão da verdade. Né? O que é isso? Né? O que é a verdade? O que é isso? Né? Não, mas tem algo maior. Tipo, eu sei que não é bem isso, mas é melhor eu divulgar isso aqui, porque isso aqui pertence a um grupo de coisas maiores que eu acredito, que nesse momento são mais importantes do que apenas a verdade. Então, é uma crença, né, que as crenças estão a serviço dos valores, né, porque valor é tudo aquilo que a gente considera importante dentro da psicologia, da PNL, e crença é tudo aquilo que a gente tem como experiência para chegar nesses valores. Então, eu diria que essas pessoas desenvolveram uma crença por conta de suas experiências, de que tem coisas muito mais importantes do que a verdade naquele momento, então por isso elas acabam sendo condescendentes com essas coisas. Mas eu queria dar boa noite a todos aí que estão chegando, estamos com uma boa audiência aí, sejam todos bem-vindos. Você acha que, de alguma forma, elas distorcem a verdade, elas acreditam nessa distorção, né, da verdade, elas fazem isso e, sabe, conta aquela historinha para ela mesma, depois ela passa, de alguma forma, de algum jeito, por causa até do mecanismo que a gente conhece, ela passa a acreditar naquilo, ela passa não, mas isso eu estou fazendo isso por uma boa causa, né, eu estou fazendo isso porque isso vai, no fim da linha, ela vai proteger alguém, ela vai ajudar alguém a lidar melhor com o que está acontecendo? Com certeza. Nós fazemos, todos nós, independente de quem faz fake news ou não, ou como é que você falou, verdades, como é que é pós-verdades? É isso, pós-verdade. Pós-verdades, né? Independente de qualquer coisa, todos nós omitimos, generalizamos e distorcemos. Nós todos fazemos isso, né? Porque todos nós, de alguma forma, tentamos fazer sentido das coisas. E a gente só consegue fazer sentido das coisas distorcendo. A gente tem que comparar alguma coisa que a gente está experimentando com outra coisa, né? Então a gente distorce, a gente tira pedaços daquilo que está acontecendo, que é a omissão, para poder encaixar naquilo que a gente acredita, ou então a gente generaliza, né? A gente tem 2 ou 3 experiências, um punhado de experiências sobre alguma coisa, e a gente toma aquilo como uma verdade e generaliza para todo mundo. E nós fizemos na PNL também o modelo SCORE, que justamente fala sobre como é que as crenças se formam. E resumindo aqui para nós nesse momento, é bem mais complexo do que isso, o SCORE é uma história que a gente começa a contar para justamente reforçar uma crença. Então, na verdade, a PNL diz que o mapa não é o território. Você, quando pensa em alguma coisa, você nunca vai estar lidando com o território, você está sempre lidando com um mapa, que é justamente aquilo que está por trás do território. Isso é uma coisa bem interessante. Então, na verdade, independente da boa ou má intenção, sempre será um mapa a respeito do território. Qual é a diferença entre aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável? Aquilo que é saudável é você saber que você omite, generaliza, distorce, que você cria mapas que sempre serão incompletos e imperfeitos em relação à realidade, mas você o tempo todo está checando a realidade, fazendo correções nesse mapa, para que esse mapa possa exprimir a realidade. A diferença do processo problemático ou patológico é justamente quando a pessoa ela não tem essa distinção, ela enrijece o mapa e ela perde a capacidade de ver isso. A Érica, lá de Goiânia, olá Érica, bom saber que você está aqui. Ela disse assim, ô André, tô achando que te ouvir libera a dopamina do cérebro. Obrigado, Érica. Com certeza. Te ouvindo na formação, estudando os vídeos, ouvindo indução e ainda te assistindo em live. Gratidão, obrigado. Catarina.
Tiago, os movimentos fascistas e nazistas, eles usaram a linguagem para dominar a população e assim produzir os dogmas e a intolerância, porque a palavra ela não comunicava mais nada. Toda vez que a política usa a linguagem para criar um estereótipo, é uma forma de fazer funcionar automaticamente a comunicação das mídias. O Nietzsche dizia que não há fatos, apenas versões. Então, a busca da verdade passaria para um segundo plano. Sabemos que a palavra ela não tem apenas um valor de comunicação, mas ela revela e desvela alguma coisa. Eu lembro que você falou numa live, na última live que nós fizemos lá naquele programa Contrapelo, no canal aqui, que nós pegamos palavras, né? Que nós pegamos palavras e colocamos em bolsos, né? Que foi o próprio Nietzsche, um pensamento, acho que do próprio Nietzsche, né? E é como se a gente trocasse de bolsa, a gente troca de sentido, então a gente troca de bolsa. Então, quando falamos sobre a verdade, você disse que o Nietzsche dizia sobre isso também. Como, então, ver esse sentido dessa distorção aí que o André estava falando, que coloca aqui a palavra como uma estratégia de poder? Ela pode ser encarada como essa estratégia de poder, essa palavra, essa comunicação, um poder sobre o outro ou sobre alguma coisa? Ok, então primeiramente quero dar uma boa noite aí para a Catarina e para o André direitinho, né? Que eu cheguei bem em cima da hora. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Aproveito também para dar uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando. Tem bastante gente conhecida aqui. Muita gente lá de Coronel Fabriciano que eu conheço, de Minas Gerais, marcando presença aqui também. Depois deixam nos comentários aí alguma coisa para a gente dar uma boa noite mais especial, assim, para marcar a presença de vocês. Bom, Catarina, vamos pensar assim, quando a gente for pensar verdade, e dentro do pensamento de Nietzsche, nós podemos fazer algum tipo de comparação com o conceito de vida até mesmo. Porque se a gente interpreta mal a vida, nós também vamos ter más interpretações sobre outras coisas. Então, a filosofia de Nietzsche, há nesta filosofia uma doutrina da vontade de poder, né? Que é um conceito filosófico, que não dá para entrar nele aqui, mas a gente vê uma possibilidade nisso de interpretação da própria vida. Então a gente pensa a questão da interpretação como uma coisa extremamente importante. Tem um embate de forças muito grande. O tempo todo querendo nós mesmos e todas as forças querendo comando, querendo dominação, expansão, próprio crescimento, né? Então o homem luta para compreender a própria vida, seria mais ou menos a ideia disso, dessa vontade de poder, mas ele não tem, ou a vida não tem sentido nela mesma. Então há uma interpretação convencionada sobre a vida, talvez religiosa, política, social, etc., mas a vida mesma em si não tem sentido. Ela é uma construção que nós damos cor e sentido para ela de acordo com a vida que a gente vai escolhendo, né? E ao mesmo tempo que eu vou construindo a verdade ou a vida como eu a interpreto, eu também vou me desesperando, porque muitas vezes o sentido que ela já está convencionada eu não vejo. Por isso eu crio sentidos, né? Eu vou interpretando para eu me sentir forte, para eu me sentir dominador, né? Para eu, no entanto, pegar esse conceito de vida e compreender especificamente em Nietzsche que o conceito de verdade e inverdade são também complementares e que às vezes eu desenho uma interpretação sobre um sentido e ignoro o seu contrário, que também pode fazer parte de tudo isso aí. Não posso desconsiderar os contrários, né? Que também se complementam. Então, ele poderia trazer paz, nós poderíamos pensar assim, numa vida com mais paz,
mas a gente percebe que essa criação de verdade muitas vezes nos leva mais ao caos, por querer dominar o tempo todo uma verdade, e a verdade não existe de forma objetiva no mundo. Então a primeira ideia é que a vida e a verdade, ela está em constante vir a ser. Nós falamos assim na filosofia, ou seja, é uma mutação constante, uma transformação. Não tem nada pronto. Quando eu pego alguma coisa pronta, acabada, a gente pensa modernidade, ou então Bauman, né? Sociedade líquida. A água se desfaz, ela passa por todos os cantos. Então eu fico o tempo todo querendo buscar uma coisa extremamente sólida em uma sociedade líquida, ou uma sociedade onde as verdades são efêmeras, né? E eu quero dominar algo que não pode ser dominado. Então, aí a gente começa a pensar algum tipo de sofrimento. A forma mais leve seria apenas viver sem levar em consideração as verdades. Mas a gente não consegue fazer isso, porque a gente, o tempo todo, nós queremos conhecer, nós queremos avaliar, nós queremos construir perspectivas do nosso conhecimento, que a gente acha que é alguma coisa útil para a gente, né? Mas todo tipo de conhecimento, o Nietzsche vai colocar assim, também é uma possibilidade para um novo erro. Ou seja, quando a gente desenha uma vida que está bem certinha, nada garante que essa vida é a vida certinha, a gente cai em outra interpretação. Por isso que aquilo que você disse, então, que não há fatos, né? Há só versões, Nietzsche vai dizer assim, que não existe fatos, não existe verdades eternas, o que existe são interpretações. E toda interpretação... Né? Isso, e toda interpretação, o legal é que ela está marcada pelo interesse. Toda vez que eu me interpreto, eu me assenhoro de uma verdade, essa verdade ela já é parcial. Não existe nenhum tipo de verdade imparcial, no sentido quando eu tenho isso construído. Então, quando nós temos, por exemplo, uma notícia nas nossas mãos, essa notícia já chega para nós como alguma coisa interpretada por alguém. Foi lida. Inclusive, por exemplo, eu leio Nietzsche, mas eu não leio Nietzsche em alemão. Eu leio os tradutores de Nietzsche. E aí pode ser, eu confio, eu tenho fé que aquela tradução confere ao que ele quis realmente dizer no alemão. Então a gente toma como verdade ou mentira alguma coisa que foi lida, que foi interpretada, que foi assenhorada. Por isso ele vai falar que tudo é interpretação e não fatos. E aí acaba que a gente constrói mais caos do que ordem dentro de nós e mais caos dentro da sociedade. A própria religião, por exemplo, ela é um tipo de interpretação da vida e que muitas vezes se coloca de uma maneira superior a outras formas de interpretação, o que na conjuntura da nossa sociedade pode causar um caos maior ainda. Porque alguns religiosos, e não tem problema nenhum ser religioso, é super saudável a pessoa cultivar uma religiosidade. O problema é que ela impor a sua interpretação de vida e a sua forma de verdade acima das outras, né? E aí ela tenta provar alguma coisa que é improvável porque está no campo da fé. Então, a ver como é que o problema da verdade está entrelaçado com o problema da própria vida. Então, desde que eu não agrida a dignidade das outras pessoas, ou a dignidade do ser humano, desde que eu não fira os direitos humanos, eu posso me assenhorar dessas interpretações e pensar e dar poder para ela, né? O perigo destas interpretações serem tomadas por nós com um fundo de verdade perigoso e que nos leva a compartilhar muitas vezes sem verificar se confere ou se não confere, que a gente chama de fake news. Acontece que é um grupo de pessoas extremamente simples, que às vezes acaba sendo uma massa de manobra fácil, como o André mesmo disse, às vezes elas não têm interesse, vontade de causar o mal, mas pela falta de reflexão. Lembro muito o pensamento da nossa última encontro, da nossa última live sobre Eichmann, um homem burocrático, simples, que não tinha condições de fazer uma reflexão para entender, gente, eu não estou fazendo a coisa certa. E ele era levado, e a verdade, ela acontece assim. Dá para a gente fazer uma análise, tipo aqueles aviãozinhos assim na favela, que as pessoas que levam. Algumas pessoas são projetadas para ser esses aviãozinhos da mentira, né? E a palavra, para eu terminar essa reflexão, ela é tão perigosa e ela não tem valor.
perfeito, como você falou. É apenas uma palavra, ou seja, a palavra ela é vazia de significados mesmo, nós que damos significados para ela. Por exemplo, eu não sou o Thiago. Thiago é meu nome, né? É o nome que eu carrego. É, porque existe outros Thiagos que não sou eu. Eu. Há algo que faz eu ser esse Thiago que se difere dos outros, né? E aí eu posso pensar numa coisa mais abstrata ainda, quando eu digo assim, ah, é verdade que eu te amo, né? Mas como que eu posso mensurar um sentimento do outro? Eu posso pensar assim, ah, não, ele me ama porque a ação dele condiz, mas as ações também são viciadas e as ações também são perigosas. Eu posso fazer uma caridade para aparecer, eu posso fazer alguma coisa com fingimento. Então veja que a gente transforma a possibilidade da verdade tanto nas nossas ações, quanto nas nossas palavras, como nas nossas comunicações por escritas, em uma coisa boa, achamos que é bom, e muitas vezes propagamos uma coisa que não é tão boa assim. Por isso as palavras são como bolsos. Ora eu tiro de um, ora coloco em outro, eu posso traduzir, né, os sentidos das palavras. Eu acho que é um pouco por aí, Nietzsche começa a nos ajudar a pensar. Aliás, acho que uma live que a gente podia fazer uma hora dessas Nietzsche e a programação neurolinguística. Com Porque certeza. eu vejo muita conexão, assim, não do ponto de vista interpretativo, mas dessa questão do mapa do território, do modelo SCORE, o que as coisas significam, as histórias que você conta. Quanto o Thiago estava falando agora, eu estava me lembrando daquele pressuposto da PNL que você não é os seus comportamentos. Uhum, Você não é, isso é o que você faz, é importante você saber isso. uhum. E o perigo justamente é você se confundir com eles. Até porque vai ficar mais difícil de você tentar mudar. Ah, perfeito. A Érica, que você falou que ela é de Goiânia, ela colocou aí que ela estava muito triste esses dias aí por causa da morte da Marília Mendonça, né? Imagina. Aí, e pegando já um gancho nisso aí, né? Eles, em cima da morte dela, essas pessoas que não são tão bem intencionadas, eles quiseram colocar uma fake news dizendo que o piloto, né, que não podia provar mais nada, que não podia falar mais nada, porque morreu também, que ele teve um mal súbito e que por isso ele passou mal e o avião caiu em função disso. Então, é essa verdade que querem produzir, que algumas pessoas querem produzir de uma forma e influenciar no comportamento de outras. Eu tenho trazido muito esses dias, trouxe na outra live que a gente fez, e nessa agora, a questão da Alemanha nazista, porque eu acho que ela está muito alinhada com os tempos que nós estamos vivendo agora. Existiu o Goebbels, que era da comunicação do Hitler, ele queria colocar um rádio em cada casa, porque ele queria, através disso, ele queria colocar as verdades dele. Só que uma coisa muito interessante, e uma coisa também que o Thiago falou aí sobre a questão de contrários, é que nessa mesma época o Stalin queria fazer uma revisão da língua e ele eliminar os comparativos, não existiria mais bom e feio, ruim e mal. Então, o perigo disso é você colocar tudo em alguém só ser o dono de uma palavra, de uma linguagem. Mas assim mesmo, quando eles estavam lá fazendo, quando o Goebbels estava querendo pular o rádio, a verdade, né, ou essa fake news que ele passava, dizendo que os judeus queriam dominar tudo, que eles queriam prejudicar os alemães, tinha uma voz de alguém, elas vinham de algum lugar. O grande perigo agora é que essa fake news, elas são lançadas aleatoriamente. Ninguém sabe de onde saiu, ninguém sabe quem está veiculando isso, e o perigo disso é que eles trabalham na vontade das pessoas, né? Eles trabalham, eles legitimam aquela ação deles através de alguma coisa que nada, e as pessoas vão passando. Por exemplo, quando você coloca numa televisão, quando você coloca num rádio, que várias pessoas discutem, ouvem junto, elas ainda podem discutir, mas quando elas são passadas por WhatsApp, a pessoa nem confere, ela simplesmente, se aquilo, ela identifica que tem alguma coisa que ela concorda, ela já passa automaticamente para outro, e isso produz assim
é geométrico, né? Vamos dizer, essa disseminação é muito rápida, né? Feito um vírus, né? Feito um vírus que é igual a esse que a gente está vivendo agora. Então, o mal que causa, ele é muito maior. Aí eu queria colocar, perguntar para você, o André. Erickson falava do vírus do pensamento, né? É engraçado, né? Exatamente, eu acho que é exatamente nessa linha, como que isso aí coloca, e aprofundando um pouquinho o que você já falou aí sobre distorção, sobre generalização, você acha também, André, que eu penso o seguinte, igual aconteceu lá na Alemanha nazista, se o povo não fosse uma terra fértil para isso entrar lá, para isso disseminar lá, isso teria tido um impacto menor. Então, você acredita que, de alguma forma, esse campo aí, né, ele é propício, né, como que age esse campo aí nessa disseminação de notícia falsa dentro desse aspecto psicológico aí, dentro desse aspecto da programação neurolinguística, André? Olha, eu penso que as pessoas que deliberadamente produzem esse tipo de coisa, sem ser aquele que vai na boa fé e tal, que acredita ou comenta, né? Essas pessoas elas têm um interesse verdadeiro de gerar uma comunicação errônea em relação a isso. E para isso precisam estudar de alguma forma, ter uma ideia do que está acontecendo ali naquele lugar, né? Do que está havendo ali e onde justamente, em qual ponto, em qual momento que isso pode acontecer. Existe uma série que se passa na Prime Video da Amazon que se chama The Good Fight, né? A Boa Briga, né? Que é um spin-off daquela série famosa The Good Wife, que é muito boa, espetacular. Excelente. E eles têm um episódio lá específico, que eu não me lembro qual, na segunda temporada, onde eles mostram exatamente como se faz uma fake news. O processo. É uma aula de fake news, é incrível, né? No sentido de mostrando como é que acontece, porque eles queriam influenciar os júris, os membros do júri num julgamento. Então eles começaram a estudar essas pessoas e começaram a cercar pelas beiradas com uma série de informações ao longo de um tempo em que o júri estava sendo selecionado e preparado, e começaram a produzir, tem news.com, por exemplo, é onde você pode jogar uma notícia na rede. Tem N maneiras. News.com, notícias.com. Então eles jogavam informações indiretas, mas que elas iam se avolumando para aquele público-alvo específico, que você pode escolher para quem jogar, para que tipo de público eles estudaram, o público que fazia parte do júri, as características daquele público, começaram a jogar uma série de informações que aos pouquinhos começaram a criar como se fosse um quebra-cabeças, assim. Um quebra-cabeça que funciona muito mais no nível inconsciente do que consciente. Para quando chegasse lá no momento do julgamento, aquele quebra-cabeça juntasse com a informação que o advogado lá que fazia parte disso estava trazendo. Então, a única conclusão possível que seria favorável ao pessoal que começou a criar fake news. Então, existe um aspecto aí manipulativo aí na história, né? De estudar o que está acontecendo. Existe uma estratégia aí por trás. Isso é muito complicado, né? Ou seja, quando a gente fala de manipular pessoas, eu acho que as verdades podem ser apresentadas, já vai ter uma opinião pessoal minha, do meu mapa, eu acho que as verdades podem e devem ser apresentadas para as pessoas, e cada um que defenda. Mas quando você começa a manipular as pessoas e usar uma série de estratégias para influenciá-las, né, dessa forma, faltando com a ética e uma série de outras coisas, eu acho que é muito complicado do ponto de vista psicológico. O que você acha? Eu acho que dentro dessa linha de raciocínio aí que você colocou, como que as pessoas se influenciam aí já vai uma pergunta para o Tiago. O Kant colocou que pensar é perigoso, né? Porque quando você pensa, você destrói crenças, você destrói dogmas, até a gente colocou A gente falou muito sobre o pensar nessa live que eu falei que a gente discutiu essa semana.
Mas não pensar, né, também é perigoso, porque não pensar inclui o que vai acontecer e que às vezes as pessoas perdem o domínio de onde vai parar aquilo, o que vai acontecer com aquele não pensamento. Então, Tiago, eu fico pensando aqui, né? Você acha que se as pessoas pudessem saber o que está se passando, na verdade, ou nessa meia-verdade, eu tivesse pelo menos um acesso razoável àquilo que está acontecendo, elas poderiam ter escolhas diferentes, elas poderiam saber isso. Já trazendo uma outra coisa, essa semana eu fui assistir Marighella. Então, uma das grandes questões que ele colocava era o seguinte, que as pessoas, elas não sabiam o que estava acontecendo, e por esse não saber o que estava acontecendo, elas se enganavam com aquilo que estava sendo publicado, com aquilo que estava disseminado. Só que o que a gente vê agora é que, apesar das pessoas terem toda a facilidade do mundo para saber o que está acontecendo, elas têm a informação agora na hora, elas têm como checar todas as informações, elas ainda continuam fazendo as escolhas, muitas delas continuam fazendo as escolhas erradas. Então, o que eu te trago aí, Tiago, é sobre esse paradoxo aí que se forma aí entre ter a informação e poder escolher, ou mesmo que você tenha informação, ele nem sempre pela linha mais melhor, né? Vamos dizer, que produza melhores resultados. Ok. Mais uma vez, dando uma boa noite pessoal que está chegando aí agora, Esther, a Drica, etc. E aí, aproveitando a pergunta da Catarina, parece que a Regina colocou aqui assim, que as pessoas por preguiça... Ai, perdi. As pessoas por preguiça... Ai, difícil ler aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. As pessoas, por preguiça de ler, é mais fácil ouvir e simplesmente repassar, como um telefone sem fio. Vou aproveitar essa resposta aí, porque já é uma dica de Kant já. Kant dá uma dica bem legal. Ele escreve um texto chamado O que é esclarecimento? E aí a Drica, ela colocou ali a palavra preguiça. Nós vamos encontrar essa palavra aqui. Ele vai dizer que o esclarecimento é a saída, o conceito é a saída do homem da menor idade da qual ele é culpado. Menor idade não no sentido cronológico, menor idade no sentido da incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem a direção alheia. Ou seja, são pessoas que não conseguem fazer as coisas por si mesmas e mesmo sabendo o que precisam fazer, vão sempre perguntar para outras pessoas o que elas têm que fazer. Engraçado que esse mesmo tipo de pessoas, às vezes, eles, quando é para passar uma coisa negativa, às vezes não pergunta, né? Só transfere assim, a ideia. Então, o que falta ao homem, né, para Kant, é coragem de servir do seu entendimento. É sapere aude, a expressão. Então ele dá as causas disso, inércia e covardia. Duas palavras assim, que levam os homens a permanecer nessa menoridade, ou seja, nessa incapacidade de pensar. Claro que se eu pensar, se torna perigoso, né? Algumas pessoas não estão preparadas, por exemplo, para viver sem tutores. Mas porque é muito cômodo ser menor. Então, quando eu não penso, quando eu transfiro a responsabilidade para o outro decidir para mim, é muito mais tranquilo para mim, né? Eu não preciso despender de nenhum esforço. Da mesma forma que eu recebo pelo WhatsApp uma mensagem sem esforço algum, eu passo adiante, sem o mínimo esforço, né? Alguém colocou isso aqui, de refletir. Eu faço isso com todas as informações. Então, Kant ele vai dizer que após terem emburrecido o seu gado, ele diz com essas palavras dentro do texto dele, ele diz assim, após terem emburrecido o seu gado doméstico e cuidadosamente impedido que essas dóceis criaturas pudessem dar o único passo fora do andador, mostram-lhes seguidas o perigo que paira sobre elas. Ou seja, elas não conseguem mais andar por conta própria e pelo
fazer as coisas por si mesma. Então é quase que um projeto político assim de um emburrecimento social para que as pessoas não pensem, acreditem, porque não sou eu que estou falando, é fulano que falou, né, pela autoridade, né, foi o William Bonner quem disse lá no Jornal Nacional. Deus me livre de eu duvidar do William Bonner. Quem que falou isso foi a fulana de tal, ela é a senhora aqui da minha rua, ela não é de falar mentira. Então eu Isso. passo, né? A gente vai dando autoridades assim aleatórias. Então já imaginaram alguém que se uma metáfora aqui para eu terminar essa ideia então, eu sempre vou lembrar da Catarina com metáforas. Nietzsche vai falar assim, por isso Nietzsche tem uma frase, por isso eu vou para a solidão a fim de não beber da cisterna de todos. Ou seja, na multidão, no meio do povo, eu me contamino com a opinião de todos. É preciso me afastar. Solidão não no sentido de ficar sozinho, mas solidão no sentido de voltar para dentro de mim, de refletir, de fazer isso que Kant até mesmo está nos orientando aqui, de ousar utilizar o nosso próprio entendimento. Então, por isso que eu vou para a solidão, para não beber da cisterna de todos. O tempo todo eu estou bebendo a opinião de todo mundo e eu não paro para ter um momento de cultivar minha própria opinião. Ou seja, eu não penso em algumas coisas. Às vezes eu provoco alguns alunos e eles falam assim, eu nunca parei para pensar nisso. Falei, mas é bom parar. Porque em algum momento nós vamos ser colocados contra a parede. E quando eu não tenho palavras, qual que é a melhor saída? Eu penso como ele. Não é, e às vezes não pensa, mas a multidão contaminada, né? Aí só melhorando essa metáfora, então, porque a gente pode pensar uma poça de água no meio do caminho. A poça de água, acho que eu já falei essa metáfora em uma outra live, mas eu repito aqui, porque eu acho que é muito, muito rica. A poça de água no meio do caminho, ela se contamina, os andarilhos passam ali, deixam cair seus andrajos, os passarinhos fazem seus cocôs, ela fica turva, né? E aí ela fica suja, e essa água suja não serve para nada, né? Então o processo de solidão de Nietzsche, voltar para dentro de si mesmo, essa água que entra para dentro da terra, ela vai sair em algum lugar para dar de beber para alguém. Ou seja, ela precisa passar por um processo de purificação, de solidão, para ela poder servir. E às vezes, quando eu estou muito contaminado com a opinião de todo mundo, eu não tenho muita coisa para oferecer para os demais. Eu estou só reproduzindo mais do mesmo. Então, eu acabo não fazendo diferença. Então, essa necessidade da solidão, ela é importante para eu me livrar das opiniões e das verdades que está todo mundo bebendo, está todo mundo se envenenando e produzindo mais veneno ainda contra a nossa própria vida saudável, né? Social, religiosa, etc. Então, a Érica colocou aí que ela sai do interior de Goiás e vai para o curso do André lá na capital de Goiás, né? Érica, eu te entendo. Eu fiquei durante 3 anos saindo do Rio de Janeiro, pegando, o Thiago sabe disso também, pegando um ônibus e indo para Curitiba para assistir o curso do André de ônibus, 12 horas de ônibus, porque eu não andava de avião na época. Né, André? André conhece bem essa história. Pede para ele te contar a hora que ele chegar aí em Goiás. Então, a gente já está caminhando já para um fim, então eu queria. Isso que eu vou perguntar agora é para vocês dois, né? Tem um jargão que eles falam dentro das fake news, que eles chamam as pessoas que disseminam as fake news, eles chamam de trolls, né? Porque trolls, então, seria aquelas pessoas que causavam discórdia, que causavam briga, porque as fake news sempre vai acabar, que vai ter, principalmente quanto mais polarizado está uma questão, mais ele causa essa discórdia. E os trolls é uma figura do folclore do escandinavo, que ele tinha um comportamento exatamente de desestabilizar uma relação, de desestabilizar uma discussão e provocar enfurecer. Ele se divertia com isso, ele se divertia em enfurecer essas pessoas, por isso que teve esse nome. E também nessa mitologia nórdica, eles falam que quando Deus Odin ele se encontrou com o rei dos trolls, ele perguntou o que era necessário para que a ordem vencesse o caos.
e o rei do Trolls, ele disse que, ele falou para o Odin, né? Me dê um olho seu que eu digo. O Odin arrancou o olho e deu o olho para ele. Então, o que ele respondeu o seguinte: o segredo é manter os dois olhos abertos. Então, o Troll ele fez uma pegadinha com o Odin, porque aí a chave da solução estava invalidada quando ele pega um olho e dá para o Troll. Então, teria que ser alguma coisa antes, né? Você ter uma percepção antes disso. Então, André e Tiago, né, que eu gostaria que os dois dessem a opinião de vocês. Como que a gente pode identificar como que eu faço para quebrar esse círculo vicioso antes de nós perdermos um olho? Muito boa pergunta. Thiago, vamos ver primeiro. Tudo bem, então. Bom, eu gostei dessa pergunta. Eu gosto muito de Odin. Odin, então, o deus da guerra, né? Mas não é só isso, né? Ele é o deus da sabedoria também. E que trocou a sabedoria por um olho. Mas vejam só, podemos pensar o seguinte: o conhecimento é algo muito tentador. A gente vê vários personagens na história da Bíblia e de diversas histórias que são loucos para alcançar a sabedoria. E aí, antes de responder essa questão de Odin, eu gostaria de ler só um parágrafo assim, que eu acho que vai ilustrar muito bem a ideia do que eu gostaria de dizer. É um trecho aqui, um parágrafo de uma das obras de Nietzsche, mas percebe que eu puxo muita sardinha para o Nietzsche, né? Mas ele traz uma metáfora assim. Ele começa na obra dele chamada Sobre Verdade e Mentira, ele começa com a seguinte história. Eu não vou ler a história toda, vou ler só o primeiro parágrafo, e aí fica na nossa imaginação. Em algum remoto recanto do universo, que se deságua fulgurante em inúmeros sistemas solares, havia uma vez um mastro no qual animais astuciosos inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais audacioso e hipócrita da história universal. Mas no final das contas, foi apenas um minuto. Após alguns respiros da natureza, o astro congelou-se e os astuciosos animais tiveram que morrer. Alguém poderia, desse modo, inventar uma fábula e ainda assim não teria ilustrado suficientemente bem quão lastimável, quão sombrio e efêmero, quão sem rumo e sem motivo se destaca o intelecto humano no interior da natureza. Ou seja, o minuto mais audacioso da história universal, quando nós achamos que nós sabemos alguma coisa sobre alguma coisa. Quando nós nos colocamos superiores à própria natureza, sendo nós natureza. Então, essa dissimulação da gente ser parte dela e achar superior a ela eu acho que o ápice maior de ignorância e que nós tentamos coroar como conhecimento. Ou seja, essa soberba que é lastimável ao homem quando ele acha que alcançou o conhecimento, então de que vale perder a própria vida, né? O conhecimento, se perdemos na busca dele o sentido de ver as coisas como elas são. Então, para combater um troll, é a pergunta da Catarina e tentando colocar na história de Odin, ou uma fake news, eu preciso aprender, então, uma estratégia filosófica: duvidar, ou ignorar, questionar, não alimentar os trolls. Porque os trolls parece que eles têm essa ideia de lançar um veneno e aí eu me contamino e ele consegue atingir o objetivo dele. Então é por uma vontade de alcançar o poder em compartilhar às vezes e ganhar likes, é porque nós estamos falando dentro de redes sociais, às vezes a custo da própria verdade e da paz de muita gente. A Catarina falou isso agora sobre a Marília Mendonça. Pessoas que não respeitam nenhum momento de luto de amigos e familiares para lançarem fake news que não podem provar, que não sabem o que aconteceu. Ou seja, o preço é a paz de muitos. Esses trolls não estão preocupados com isso. A sabedoria, então, eu acho que está em comunicar. Aí, para
eu traduzir talvez uma resposta, mais uma historinha. Então, assim, na hermenêutica, em filosofia, a gente estuda, quando a gente está estudando hermenêutica, e eu dava aula lá para o pessoal do curso de Direito, sobre a disciplina chamada hermenêutica mesmo, nós temos um personagem chamado Hermes. Hermes é filho de Zeus. E aí, eu vou juntar o Hermes com o Odin aí. O Hermes, ele era encarregado, além de muitas coisas, de ser um mensageiro. Ele interpretava a vontade dos deuses. E, os deuses não se comunicavam com os humanos. Os deuses falavam com Hermes, Hermes falava com os humanos falavam com Hermes e Hermes falava com os deuses. A pergunta é, mas quem que me garante que o que Hermes interpretava era o que realmente os deuses ou os humanos queriam? Quem que me garante que Hermes não fazia, com a sua sabedoria, um jogo entre os deuses e os humanos para ganhar com as duas partes, né? Então, não sabemos, quando a gente está conversando com os nossos interlocutores, né? É a mesma coisa a gente poder pensar. Então, a hermenêutica, ela é devedora a Hermes porque ele é um deus entre, né? É ele quem está entre o leitor e o texto. E da mesma forma que está entre o leitor, o falante e o ouvinte, entre o intérprete e o interpretado. Quando nós tomamos um texto nas nossas mãos, essa mensagem precisa de um contexto, né? Ou seja, quem que escreveu, para quem que essa mensagem foi escrita, qual que é a intenção, é preciso eu realmente compartilhar isso? O que que eu entendi? Será que eu entendi diferente de todo mundo? Então é eu que estou certo? Olha a audácia, né? O que Nietzsche colocou ali. Então, todas essas questões nós precisamos colocar em debate antes de começarmos a decidir passar. Qual que é o preço do conhecimento? Vale a pena perder um olho, né? Como a história de Odin. O perigo é perder um dos olhos, como Odin, para tentar ver ao final a compreensão que eu queria ajudar os demais, ou seja, eu queria ajudar as pessoas, mas eu estava tão viciado nas más interpretações de que o outro tem a verdade para me dizer e confiar tanto na verdade do outro que eu perco um olho, ou seja, eu perdi a possibilidade de compreender o caminho para a ordem. Talvez aquilo que Kant colocou lá na questão anterior, eu perco uma oportunidade de pensar por mim mesmo. Por que Odin, tão poderoso como ele era, não refletiu por ele mesmo que ter os dois olhos é melhor que um? E se isso acontecesse, e se isso acontece no caso, né, eu posso, se eu me deixo vencer pelo troll, ser um comunicador de troll, ser um seguidor de troll, ou seja, alguém que não se preocupa com as consequências das ações. Eu me torno um fazedor, se a gente pode dizer assim, de caos, né? Bom, eu penso essa ideia. André? Sim, eu concordo plenamente. O que me chamou a atenção justamente nessa história é essa crença de que o outro tem uma verdade e, sem verificar isso, eu dou meu olho por essa verdade, né? Você está tirando um olho, alguma coisa importante. E, de certa forma, esse olho ele é muito mais amplo, né? É o olho... Você é um olheiro da realidade, né? Na medida em que você compartilha alguma coisa e você não se dá conta, não investiga, não averigua, você está tirando o seu olho, a sua interpretação, a sua capacidade de interpretar, de refletir, de se posicionar, e você está dando isso para alguém que pode ter trollado você, como a gente fala hoje, né? E a gente não, o pessoal que usa mais as redes sociais, né? Que deve ter viu justamente dessa história aí. Veio disso mesmo. Exatamente. Então, é muito importante que a gente não dê o nosso olho, que a nossa dignidade, a nossa história. É você que, de repente, você talvez importe para alguém o suficiente para alguém acreditar em alguma coisa que você está replicando, né, sem que aquilo seja verdade. Eu me lembro muito do Robert Dilts aqui, que ele tem um processo master de PNL incrível para você pegar uma nova crença. Ele diz que para você estabelecer uma nova crença, você primeiro tem que estar aberto a querer acreditar em alguma coisa, ou seja, ser capaz de notar em alguma coisa. E no segundo momento você tem que realmente se abrir para acreditar em alguma coisa, ao mesmo tempo você tem que se abrir para duvidar de alguma outra coisa que você já acreditava. De novo, é a rigidez. O problema é a rigidez. Isso não é só a PNL que fala, não. A PNL, vários outros estudos da sociologia,
da psicologia, o problema é a rigidez. É quando você perde a sua capacidade de rever os seus próprios conceitos, o que você acha, as Flexibilidade, né? De fontes que você se você tem. flexibilizar. Que é um pressuposto da programação neurolinguística, um dos vários pressupostos, crenças da PNL, que é a flexibilidade, alternativas. Então é muito importante que você se flexibilize, que você pare e pense o que está acontecendo. Cada um aqui é responsável. Né? Você não vive mais sozinho. Depois da sistêmica, então, você não vive mais sozinho. Você faz parte de um todo, você faz parte de uma comunidade. Você é responsável. Você tem habilidades para responder. Porque responsabilidade significa habilidade para responder. Então você tem habilidades para responder a tudo isso. E não use a sua habilidade para responder tirando um olho, quando ele pode ser muito importante para você. Então pensa bem antes de você dar o seu olho, a sua voz, né, seu aval para coisas que você não tem tanta certeza assim. Ok, então, né, acho que a gente está chegando no fim agora, né, André, Tiago, eu agradeço muito o seu convite, André, agradeço as pessoas que estão aqui por terem dado atenção, ouvido, os dois olhos para nos enxergarem, os dois olhos. Aliás, tem um ditado, eu digo, que diz assim, né, que se falar fosse mais importante, a gente não teria dois olhos e dois ouvidos, né, para poder ouvir e para poder enxergar as coisas. Então, antes de falar alguma coisa, você ouvir o que você precisa ouvir e você enxergar o que você precisa enxergar, eu acho que faz parte desses critérios para a gente analisar o que é, o que não é verdade. Porque a gente também, às vezes, se engana, né? Às vezes a gente corre o perigo também de escorregar nisso que está acontecendo, né? É um Mas perigo a gente que você vai tem. e reflete. Por isso que é importante estar sempre refletindo, estar sempre revendo esses conceitos, aquilo que você está sustentando. A Paty diz aqui como é bom beber dessas fontes de reflexões. Concordo, Paty, é uma delícia estar aqui entre pessoas tão ilustres e trocando ideias tão bacanas, assim, com certeza. Obrigada a todos vocês, obrigado a vocês dois, Tiago, André. Já vou me despedindo de uma vez, esperando vocês dois também, né? Despedir das outras pessoas. Beleza, muito obrigado, Catarina e André, pela presença. Foi um momento muito gostoso também. Pessoal daqui deixando uns abraços. Deixa um abraço para todo mundo, Estela, pessoal que está participando aqui lá de Minas também, nossos amigos. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Quem está chegando agora, depois checa aí nos nossos Instagrams, que todos nós vamos ter depois esse vídeo aí disponível para que todo mundo possa assistir. Foi bem No YouTube também, grande, né? No Sim. YouTube também. E para mim foi um grande prazer de novo estar com o Thiago, com a Catarina aqui. Espero que seja a segunda ou terceira, né, de muitas vezes aí que a gente venha a fazer isso de novo, né, que a gente possa trazer essas várias fontes, né, que podem convergir aí para a gente criar reflexões, né, porque eu acho que é isso que desenrijece o mapa. É a capacidade da gente criar esse tipo de reflexão, né? A gente trazer ideias, a gente trazer, né? Para a gente todo mundo pensar junto e levar para casa para continuar depois. Então, boa noite para todos Boa e noite. até a nossa próxima. Obrigado. Beleza, um abraço. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Boa noite.